começar pelo BCFF, um fundo que já tem uma longa história, um fundo que tem aí cerca de 270 mil cotistas, né? Então acho que é muito importante a gente entender que ele figura hoje entre um dos principais fundos imobiliários do Brasil, tá? Então vamos lá. O FOFs como o BCFF tem capacidade de valorização no longo prazo? É uma pergunta boa e um pouco assim, eu diria, talvez fuja um pouco da expectativa de cada um de vocês. Mas o que eu quero dizer é que tanto o BCFF quanto outros FOFs em geral, você não deve investir com a prerrogativa da valorização, a não ser em casos específicos, onde o fundo está sendo negociado com muito desconto patrimonial, e aí sim pode ser uma compra que tem esse viés mais de valorização. Mas veja que você usou o termo longo prazo. Acho que no longo prazo, o FOF carrega uma característica de você poder estar exposto a diversos setores, a diversas estratégias, a diversos fundos, e com a capacidade de ter uma gestão ativa que te permita ter ganho de capital recorrente sem você ter que se preocupar em ficar comprando e vendendo cotas. Então, quando a gente observa os fundos de fundos, vai perceber que hoje cerca de 40%, 45% dos resultados, eles são oriundos aí de ganho de capital. E o BCFF é um fundo que já tem mais de 10 anos de história, né? Na verdade, ele veio ao mercado em 2009. Então, isso mostra o tanto que realmente você tem essa história, né, de renda mais ganho de capital. Então, eu diria que o fundo de fundos, por ter essa distribuição do ganho de capital, é natural que o crescimento, a valorização da cota fique mais limitado, justamente porque o gestor vai sempre estar vendendo posições com lucro, gerando ganho de capital e distribuindo o rendimento. Então, a ideia do fundo de fundos não é, a premissa básica não é essa valorização de longo prazo, tá bom? Então, que isso fique muito claro na hora de se escolher um fundo de fundos. Comprei subscrição de BCFF e até agora as cotas não foram integralizadas. Há algum problema? Ao que aconteceu, né? Na verdade, não tem nenhum problema com relação a isso. Eu acho que, pelo fato de ser um fundo, como eu disse, com 270 mil cotistas, tem muitos novos investidores que sempre se preocupam com essa questão. Existe um rito aí, ainda mais em ofertas públicas, que tem um cronograma um pouco mais alargado, né? Então é natural que você tenha aí cerca de 2 meses entre o exercício da preferência, das sobras e até mesmo a integralização após o outro dividendo subsequente ao encerramento da oferta. Então, é natural que você sempre fique aí com 2 meses com as cotas, vamos falar assim, presas, né, dentro da sua corretora. Então, tanto para o BCFF quanto para os fundos em geral, isso tem sido uma pergunta recorrente. Então, fiquem tranquilos que tem todo um rito aí, não há nada de errado, tá bom? Quão transformacional para o fundo foi a compra do EZ Tower? Uma pergunta interessante. Na verdade, eu acho que a maior transformação é que, apesar de BCFF ter comprado cotas, né, de um fundo que representa o EZ Tower, mas fica evidente que foi uma exposição direta, né, à propriedade, ao tijolo ali. Então, não me parece uma posição que vai ter um giro de curto prazo. Eu acho que eles vão carregar essa posição durante muito tempo. E lá na frente, você pode, inclusive, sair da posição de alguma forma, com algum ganho adicional. Então, eu acho que a ideia é que BCFF, após esse movimento, ele saiu desse viés só de FOF puro e entrou num viés um pouco mais estratégia, um pouco mais híbrido, ou com uma ideia de poder realmente mais agnóstico com relação à estratégia de investimentos, né? Então, aquela ideia clássica de comprar cotas no mercado, vende, compra, vende, uma posição como essa do EZ Tower parece uma posição mais estratégica, de médio e longo prazo, tá certo? Mudando um pouquinho aí o viés. Claro que a essência está mantida, mas muda um pouquinho o viés do fundo, tá bom? Sobraram muitas cotas da emissão do BCFF. Momento errado da emissão? Eu não diria se foi um momento errado, é muito difícil dizer momento certo e errado, ainda mais num mercado como o nosso, onde as coisas acontecem de maneira muito rápida, muito dinâmica, né? Movimentação de juros, enfim. O que eu posso dizer é que, de fato, foi uma pressão muito grande, uma oferta que veio num preço questionável, que teve alguma polêmica, inclusive nos custos da emissão. Ali aos 48 do segundo tempo, teve um novo ajuste de preços, tudo dentro do que é mandatado de fazer, tudo dentro do possível, mas isso gerou realmente uma certa apreensão nos cotistas e, de fato, isso pode ter ocasionado aí uma pressão nessa emissão e, consequentemente, as sobras foram relevantes, tá bom? Quais conflitos de interesses podem ter em BCFF? É uma boa pergunta, e, na verdade, eu sempre digo que conflito e alinhamento de interesses é uma linha muito tênue, né? Muitas das vezes, aquilo que parece conflito pode ser alinhamento e vice-versa. Só o tempo mesmo para dizer se, de fato, o que está se propondo dentro de qualquer estratégia, não só BCFF, faça sentido ou não. Então, quando a gente olha hoje BCFF, a gente percebe nitidamente que há vários ativos ali que são do próprio BTG. Você pode virar para mim e falar, mas isso é conflito. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que isso não foi feito à revelia. Teve toda uma aprovação, claro que há muitos anos atrás, que permitiu que o gestor pudesse comprar ativos e partes relacionadas. O que acontece? O BTG tem uma prateleira muito grande de fundos imobiliários. Quando você compra BCFF, é natural que você esteja comprando vários ativos direto ou indiretamente ligados à gestão e à administração do BTG, né? Quando a gente olha as maiores posições, uma delas é justamente o EZ Tower, né? Depois tem BTLG, BTCR, BTMOLs, né? Que é o fundo de MOLs do BTG, BRCR, FEX, né? E tantos outros fundos que são ligados de alguma forma à gestão do BTG Pactual. Então, eu diria que isso não está sendo uma invenção do BTG, há outros FOFs que também têm fundos administrados e outros fundos na prateleira e naturalmente eles buscam essa exposição. Eu tenho comigo que vai muito da cabeça do cotista em estar alinhado com isso. Então, a partir do momento que ele se sente que isso não incomoda, e ao comprar um fundo de uma determinada casa, você naturalmente tem uma exposição em outros fundos da casa, e isso não for incômodo para ele, não vejo nenhum problema. Agora, a partir do momento que você de fato quer uma gestora totalmente independente, você tem que buscar FOFs que não têm outros produtos na sua prateleira para que esse problema não ocorra. Lembrando que a gente já viu alguns fundos terem essa situação, só que você tem um conflito de administrador e não de gestor. Então, também é outra coisa que precisa ser trabalhada
para que você entenda que é uma questão mais burocrática nesse caso, tá bom? Uma vez que o administrador não influencia diretamente nas escolhas dos fundos. As taxas cobradas por BCFF são caras? Bom, de fato, são acima da média do mercado, tá? Não vamos mentir. Quando a gente olha a DRE, a gente percebe que as despesas do fundo, de fato, impactam um pouco aí os rendimentos, uma vez que hoje o fundo tem uma taxa um pouquinho acima da média geral do mercado, né? Então, é 1,10 de taxa de gestão e mais 0,15 de taxa de administração. Então, no total, é 1,25. Então, de fato, um pouquinho acima da média. Por outro lado, não tem uma taxa de performance específica, então, uma coisa meio que alinha um pouco com a outra. Eu acho que, no geral, não é algo tão detrator assim, tá? Uma vez que vários outros FOFs têm taxas de performance específicas, né? Principalmente em relação ao IFIX ou alguma coisa assim, tá certo? Historicamente, o BCFF tem conseguido entregar um resultado com consistência, mas é importante a gente reforçar que o IPO dele lá atrás foi a R$100, então hoje ele negocia abaixo, justamente porque as condições do mercado mudaram muito nesses 11 anos e as posições do fundo, de alguma forma, impactam as cotações, e como eu disse, a distribuição do resultado, o fundo vem crescendo muito, a distribuição do resultado adicional também tem se tornado difícil. Então, para concluir o BCFF, eu quero deixar claro que a dificuldade é justamente você, à medida que cresce o fundo, conseguir manter o mesmo nível de consistência de resultados. É um desafio, tá bom? O time de gestão tem que estar muito alinhado para fazer isso. O que a gente tem que observar, e eu acho que vai ser uma tendência, é que como o cheque, né, do BCFF está ficando relativamente grande, é natural que ele comece a privilegiar cada vez mais fundos restritos, fundos que não estão aos olhos da massa de investidores. São aqueles fundos que são levados à gestão para que a estratégia de investimento fique mais refinada, mais direcionada para ganhos de capital mais robustos no médio e longo prazo. Essa ideia do trade, compra-vende, 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 ela funciona normalmente em fundos com PL menor. No caso do BCFF, é bem importante você entender que já passou-se dessa fase, né? Então você tem um fundo hoje bem mais robusto, então é natural que você não tenha mais esse anseio assim, de ter que ficar comprando e vendendo o tempo todo no secundário e trabalhe com estratégias mais, eu diria, mais robustas, né? Do ponto de vista de condição de estruturação e entrega de fechamento de ciclo lá, quando você vai vender lá na frente a posição. Então você faz um ciclo maior e com possibilidades de ganhos também maiores, tá bom? Bom, então aqui eu fecho